Oi, gente, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo, né? E chegou segunda-feira e aí a gente quer conversar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, né? Sobretudo nessa lógica das controvérsias e tal, essa coisa toda, né? Vou aqui colocar o título para a gente poder. Claro. De dois. Opa. Fixar aqui enquanto eu me arrumo. Estou um pouco embananado com os fios aqui. Vamos lá. Eu acho que eu tentei melhorar a iluminação. Não sei o que vocês acham aí. Se melhorou, se não melhorou. Né? Eu acho que melhorou um tiquinho. Que estava bem ruim. Eu troquei uma lâmpada ali. E aí a gente consegue agora, acho que conversar com um pouco de mais qualidade. Se alguém tiver achado a iluminação melhor, me dá uma dica aí, porque a gente está tateando esse troço. Quero agradecer as pessoas que têm me dado dicas para aprimoramento de vídeo, aprimoramento de iluminação. Tem sido uma jornada bem interessante. Então, pessoal, olha só, antes da gente começar, eu queria dar boas-vindas às pessoas que estão vindo aqui nesse papo pela primeira vez, né? Valeu, Lidiane, você sempre aí dando essa força pra gente e mandando aquelas fotos de comida maravilhosas que estão pra arrebentar, hein? Nossa, você e sua mãe estão arrebentando. Por favor, quando esse momento passar, convida a gente pra almoçar com vocês, viu? Que maravilha. Então, pessoal, enquanto a gente está aqui se preparando, estou me arrumando aqui para começar essa coisa toda, eu queria agradecer a cada um de vocês que está aqui para assistir esse vídeo. Queria agradecer as pessoas que têm seguido a gente em todas as redes. Nós passamos de 1.300 pessoas seguindo a gente aqui no Instagram, mais de 4.500 pessoas com a gente no Twitter, quase 200 pessoas acompanhando o nosso canal no YouTube, Creomar de Souza, que é onde eu coloco as lives depois que elas terminam, né? E um crescimento muito grande. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todas as pessoas que têm comprado essa ideia, que têm vindo bater esse papo com a gente. Eu estou me sentindo muito feliz, muito contente mesmo, realizado pelo fato de a gente estar podendo fazer esse diálogo todos os dias. Quero dizer mais uma vez às pessoas que estão vindo para essa live no sentido da gente aprender e construir conhecimento juntos. Vocês são muito bem-vindos, né? Sempre muito bem-vindos. Quero dizer para aquelas pessoas que às vezes entram aqui no Instagram ou em alguma das minhas redes e mandam alguma mensagem pouco educada. Vou lembrar que ontem foi Dia das Mães, né? E pensa na sua mãe antes de escrever alguma coisa naquele caminho ali. Não é muito bonito não, gente. Não... Enfim, para vocês é só bloqueio e beijo, né? Vou bloquear mesmo, não estou passando pano para ninguém, vamos embora. E no mais, qual é a nossa ideia para hoje aqui, né? A nossa ideia é refletir um pouquinho. Opa, convite aceito. Convite feito, convite aceito, Lidiane, obrigado. Vamos sim, com certeza. Qual é a nossa ideia aqui? Nós vimos na última semana o desdobramento de uma série de ações, né? Esse é um fato bastante concreto. O Brasil tem passado por um momento complexo do ponto de vista político, sobretudo pelo fato de que há efetivamente uma lógica do presidente de criar um determinado confronto, de bater de frente com as instituições, de alimentar uma narrativa de que é ele contra o sistema. E nesse processo de narrativa de que é ele contra o sistema, sempre há algum tipo de morto e ferido no processo, né? Metaforicamente falando. E o que nós vimos nas últimas semanas, desde o pedido de demissão do Moro, né, que foi seguido daquele discurso muito duro, né, em que ele deixou uma série de suspeições acerca das capacidades morais do presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro, aquilo se seguiu a um depoimento da Polícia Federal.
E aí, nós falamos disso numa live na semana passada, em que a gente precisava pensar, né, se o depoimento do Moro era uma bomba atômica ou um estalinho, né? Isso quer dizer, se era algo que destruiria o governo ou se era só uma espécie de traquezinho que não ia gerar nenhum tipo de impacto, nenhum tipo de mudança. E no fim daquela live, se eu me lembro bem, e aí tem os amigos entrando aí, o pessoal que está com a gente todos os dias, no fim daquela live, se eu me lembro bem, quando nós conversamos, ficou a percepção de que havia, na verdade, de que o depoimento era algo bastante, uma peça bastante complexa, né? Porque, na verdade, ele não dava indicações firmes no sentido de dizer, olha, o Bolsonaro cometeu tal crime, né? Mas, em algum sentido, ele deixava alguns indicadores, né? Alguns elementos que efetivamente poderiam ser usados em termos de investigação. Pois bem, o tempo foi passando, né? A situação foi progredindo, por assim dizer, e nessa progressão de situação, o que nós observamos? Nós observamos no decorrer da última semana dois movimentos interessantes em termos políticos, né? Primeiro, a persistência do grupo político do Bolsonaro de criar fatos políticos que deem a ele, melhor dizendo, uma espécie de prevalência sobre a narrativa política. Reparem como isso é interessante e como isso é importante de ser compreendido, tá? Todo noticiário político, gente, para o bem ou para o mal, gira em torno da presidência. E é importante entender isso, porque em algum sentido é uma tática que é muito semelhante àquela que foi construída pelo Trump em 2016, né, na eleição americana. E lá em 2016 o Trump percebeu, a partir do uso do ferramental da turma do Cambridge Analytica, aquela coisa toda, de que tão importante quanto aparecer bem na mídia era aparecer o tempo todo. Porque aparecendo o tempo todo ele alimentava, sobretudo naqueles cidadãos que tinham uma percepção mais negativa do que era o processo midiático, de que eles estavam procurando alguém que era anti-establishment para sua fala, que o Trump era esse cara. Então o Trump fez isso continuamente. Isso foi bem sucedido ao final do processo, né? E como resultante fundamental, nós tivemos uma vitória eleitoral dele sobre a Hillary Clinton. Em algum sentido, e a gente já falou sobre isso aqui, eu não sou a única pessoa que fala sobre isso, né? É público e notório o fato de que a campanha do Jair Bolsonaro se aproveitou de estruturas e lógicas de campanha que foram bem sucedidas em fenômenos anteriores, né? O Brexit, a eleição do Donald Trump, né? Que foram momentos em que você se alimenta daquele grupo de pessoas que, em algum sentido, tem algumas incompreensões sobre o processo do que é a política e muita rejeição sobre o que é a política tradicional. E o Bolsonaro consegue navegar nessa trilha, né? Obviamente que governar é muito diferente de fazer campanha, né? E o Bolsonaro tenta, em algum sentido, fazer um jogo duplo, em que o político Bolsonaro individualmente segue fazendo campanha todo dia. Eu escrevi sobre isso no primeiro mês do governo, no ano passado, né? E ele tenta, de outro lado, estabelecer uma lógica em que determinados ministros operacionais tocam o dia a dia do governo, né? O governo é dividido nessas duas paletas, né? Por assim dizer. O problema fundamental é que no meio disso vem a pandemia, e a pandemia exige, ou melhor dizendo, a pandemia faz com que um pedaço considerável da sociedade exija do presidente Bolsonaro um posicionamento que seja mais de governo e menos de campanha. Não surpreendentemente, o presidente segue na sua narrativa de campanha, porque é o jeito que ele sabe fazer as coisas. Então ele segue na narrativa de campanha, e essa narrativa de campanha vai avançando no curso do tempo, né? E na lógica dessa narrativa de campanha, o presidente vai eliminando, para manter a sua narrativa de campanha viva, todos aqueles que em algum sentido se colocam como contrários ao seu posicionamento. Nós temos aí o Mandetta, antes disso o Bebiano, o Santos Cruz, mas especificamente nesse momento o Mandetta foi um grande problema, o presidente se livra dele. E o resultado fundamental do sistema político, que também é pressionado popularmente por outro pedaço da sociedade, que quer uma resposta efetiva para o combate à pandemia, é que o presidente de fato fica colocado numa situação em que ele está contra a parede, né? Ele está contra a parede, precisando encontrar um ponto de saída. E aí ele começa a manobrar junto com o seu grupo político
traz o Centrão para dentro do governo, não oferece cargos no primeiro escalão, isso é importante dizer, né? Não chegou esse momento ainda, o pedágio não cresceu, mas a gente já consegue ver nas votações que o Centrão está colado com o presidente. Tudo bem, está funcionando. E aí vem a bomba do Moro, que é aquele discurso de saída. Um tempo depois, o depoimento na Polícia Federal. O depoimento vaza na semana passada, né? E tem-se o foco específico de investigar a possível interferência ou não do presidente nos processos da Polícia Federal. E aí, quando a gente falou na semana passada do primeiro round dessa disputa Moro e Bolsonaro, eu indiquei uma leitura aqui para vocês. Eu falei de um livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, né? Eu não consigo falar e mexer na tela, digitar aqui sem mexer na tela. Então, se alguém pegou a indicação do livro naquele dia, coloca aí de novo. Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Por que a leitura do Kahneman é importante, gente, para entender a política do Brasil nesse momento? Porque efetivamente nós temos em Moro e Bolsonaro duas expressões concretas de duas formas de pensar, né? A primeira é do Moro, que é muito lógico-racional, cujo depoimento foi milimetricamente montado, primeiro, para salvar sua própria reputação, dois, para dar pistas de investigação que compliquem o presidente. E, de outro lado, tem uma lógica de pensamento que é o Bolsonaro encarna isso muito bem, que é a ideia do intuitivo. O Bolsonaro vai sempre para o embate e responde sempre de primeira. Não tem a ideia, o presidente, fazendo uma microanálise de discurso, e com muito respeito às pessoas que fazem isso, muito melhor do que eu, mas assim, pega palavras-chave, né, do presidente Bolsonaro. Ele tem uma palavra-chave que ele disse várias vezes em alguns dos discursos que ele faz da chegada da presidência até agora, que é: entre a indecisão e a decisão e é uma decisão que pode ser considerada equivocada, eu vou na decisão. Ele nunca vai, eu não sei o que fazer. Na dúvida, ele vai fazer, né? Obrigado, Paula, por ter anotado aí e colocado o nome do livro, né? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, Daniel Kahneman, né? Ele vai pro pau, tipo assim, vou fazer, né? Acabou. E nessa de vou fazer, acabou, toda reunião toda fala, toda ação do presidente é impulsiva. Essa impulsividade, então, fez com que, em algum sentido, você tenha que, no embate Moro e Bolsonaro no primeiro round, foi o Moro fazendo um discurso de saída para salvar sua própria reputação, dois, dando um depoimento que depois vaza. O mundo político, principalmente a oposição, que tinha uma enorme expectativa de que aquilo viraria uma peça de impeachment ao presidente Bolsonaro, né, porque viria com acusações muito graves, se decepciona, que é normal, né? Só que o depoimento tem um desdobramento. O desdobramento é que ele começa a gerar um processo em que testemunhas são convocadas para falarem. E aí nessa semana a gente tem algumas falas nessa semana ou nas próximas semanas, né? A gente tem algumas falas que são bastante importantes. E aí a gente volta lá no Daniel Kahneman. A primeira delas é do Alexandre Valeixo, né? Maurício Valeixo, né? Que era o antigo diretor-geral da Polícia Federal e que é um dos pivôs dessa coisa toda, porque é a demissão do Valeixo que de fato faz com que o Moro diga: olha, para mim chega, eu vou pegar aqui o meu chapéu e vou sair de casa, né? Porque ele diz que a retirada do Valeixo da diretoria-geral da Polícia Federal é uma ação clara de interferência do presidente sobre a ação dele no Ministério da Justiça. Ele tinha recebido a promessa de que trabalharia com porteira fechada e ele dá algumas incidências de que isso deveria significar algumas preocupações do presidente em termos do presidente e de alguns dos seus aliados políticos mais próximos, né? Mas no depoimento ele diz: olha, eu não acusei de nada, estou dizendo aqui, olha essa reunião. O segundo elemento importante é que o ministro Celso de Mello pediu a reunião na íntegra. Toda a reunião em que o Moro diz que o Bolsonaro o constrange publicamente para que ele ceda uma vaga ou ceda um espaço, né, na Superintendência do Rio de Janeiro da Polícia Federal. E aí vem um ponto interessante. Toda a reunião sendo liberada, vem
uma questão aí que é, por mais que não haja crime de responsabilidade na reunião, e eu não sei dizer se haverá crime de responsabilidade na reunião, porque eu não sou advogado, eu não sou jurista, né? Ela pode gerar um fenômeno político. Vamos fazer uma repercussão, uma retrospectiva na nossa mente de quantos documentos importantes vazam em investigações envolvendo Lava Jato desde que a Lava Jato começou, né? Vazar documentos era uma estratégia, inclusive, de pressão política dos promotores da Lava Jato para colocar a sociedade contra os políticos tradicionais e o establishment empresarial, lá no auge das operações, né? Então, vem, o vídeo está em posse do pessoal que está investigando. Esse vídeo pode vazar? Pode, sim ou não. Esse vídeo vazando aí são hipóteses, tá? Esse vídeo vai estar cortado ou não? O que a gente acabou de ver na manhã de hoje? O próprio Moro se pronunciando, né, através dos seus advogados, de que ele pode atestar se o vídeo foi adulterado ou não. Se o vídeo tiver sido enviado adulterado, gera um outro problema. Por isso que eu estou chamando essa live de hoje de Moro versus Bolsonaro round 2. Entende? Enquanto que um vai respondendo impulsivamente a todas as provocações, o outro parece que tem um plano muito bem arquitetado dentro dessa lógica objetiva de reflexão, e eu não sei dizer quem vai ser o vencedor disso. Mas o importante é, repare, tem uma reunião, essa reunião foi passada teoricamente na íntegra, né, para a justiça. Essa reunião vai ser vista. À medida que trechos dessa reunião possam vir à tona, vamos lembrar o seguinte: imagina um ministro dando uma declaração que seja pouco educada sobre o Congresso, ou pouco educada sobre o STF, ou pouco educada sobre algum membro do establishment político, como o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Ou imagina o presidente fazendo algum tipo de declaração nesse sentido, porque é uma reunião em que, me parece, estão todos os membros do Ministério, né? Isso pode gerar um elemento político que é, em algum sentido, trabalhando com hipóteses, a ideia de que você tem uma bomba de efeito retardado. De outro lado, o depoimento do Valeixo e a convocatória dos ministros que são egressos das Forças Armadas, o Luiz Ramos ainda está na ativa, né? O Heleno, o Braga Neto e o Luiz Ramos, coloca outra problemática, que é, esses caras vão mentir? Né? Ou melhor, eles podem mentir, eles podem omitir, como é que vai ser isso? Vai direto no núcleo de tomada de decisão do governo. Então me parece que o panorama hoje que se colocou a partir de um depoimento que do ponto de vista político foi interpretado por muitos como não sendo algo, uau, que coisa, nossa, não detonou o governo, não dinamitou o governo como esperava, gera uma dificuldade ao longo do tempo, porque coloca o governo na posição de ter que prestar explicações, né? E o Moro, nesse processo todo, onde se coloca, né? Do ponto de vista estratégico, não me surpreenderá se nos próximos dias ou semanas o Moro comece uma ofensiva midiática contra o presidente Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer aqui? Entrevistas exclusivas para grandes canais, né? Ele já deu uma até aqui, nacionalmente, mas assim, entrevistas, por exemplo, na Time, no New York Times, na BBC e por aí vai. Isso pode acontecer também. E aí, qual é o panorama que isso coloca? Mais uma vez, traz para a presidência um elemento de pressão e uma dificuldade para lidar com um ambiente que é altamente crítico, né? E essa criticidade, que parece que o presidente Bolsonaro gosta, porque ele é um intuitivo, ele gosta do confronto, ele gosta do contato, né? Ele gosta do atrito, gera uma dificuldade prática, que é o fato de que uma parte desse eleitorado bolsonarista pode acabar saindo. A gente tem visto algumas métricas que a turma está abandonando o barco, né? E aí, um elemento tranquilo, só para você pensar, o impacto de carreata visualmente é maior do que o impacto de passeata, né? Carreata dá a ideia de que tem muita gente. Passeata, você vai ver o pessoal concentrado. A estratégia construída até aqui parece ser bem sucedida, de tipo, põe todo mundo no carro, enche a rua, vamos bloquear a rua, todo mundo vai ver, nós temos impacto. O problema é que a cada minuto os outros elementos vão pressionando e colocando a presidência em uma situação mais complexa. Isto não quer dizer
para a gente começar, para a gente chegar nas perguntas. Isto não quer dizer em nenhum sentido que haja uma possibilidade clara de impeachment hoje, ou que haja, por exemplo, uma possibilidade clara de que o presidente perca um número de apoiadores o suficientemente grande para não ser candidato competitivo nas próximas eleições. Não quer dizer nenhuma dessas coisas. O que eu quero dizer é que, em termos conjunturais, a ação do Moro a cada dia parece muito mais claramente ser muito mais um depoimento friamente calculado, né, no ponto de vista de racionalidade objetiva. Leiam Kahneman, né, do ponto de vista de racionalidade objetiva, do que uma ação impulsiva feita meramente porque ele se sentiu ofendido por alguma ação. E eu creio que isso é importante de pensar, tá? Gente, eu estou indicando tanto livro que eu acho que eu vou criar um clube do livro. Pensando nisso aqui, uma amiga até me deu essa sugestão. O que vocês achariam de um clube do livro, né? Vamos pensar nisso, né? Só um insight. Vou passar para as perguntas. E aí, uma coisa importante, se é a sua primeira vez aqui nesta live, como a gente responde as perguntas, né? Nós respondemos as perguntas tem uma ferramentazinha com uma interrogação aqui, ó, embaixo, tá bom? Você clica nessa interrogação, escreve a sua pergunta e eu vou respondendo as perguntas uma por vez, tá? Mas aí uma coisa importante é dizer, tenta ser o máximo objetivo com a pergunta, porque à medida que eu clico nela, ela aparece para todo mundo. Então, quanto mais sintético é o texto, melhor para todo mundo poder acompanhar o que a gente está falando e respondendo, belezinha? É isso, gente. Vamos lá. Perguntas. Pum. Temos uma primeira aqui. Primeira pergunta, né? Sérgio Moro poderá ser um candidato mais forte que partidos de esquerda em 2022? Aproveitei para tomar minha água. Pergunta excelente, Pedro. Eu creio que os partidos de esquerda, e algumas pessoas já passaram por aqui, né, nessa live em momentos anteriores, perguntando sobre os partidos de esquerda, né? O que fará a esquerda? Eu creio que a esquerda tem uma vantagem e tem um problema, né? A vantagem da esquerda é que a esquerda tem, se a gente pegar o Partido dos Trabalhadores como esse núcleo duro da esquerda, a esquerda tem militância, tem uma base, né, que é mais ou menos aquele terço do Bolsonaro, e a gente poderia dizer que esses 2/3 estão se encontrando no extremo da política, né, pensando a política como um espectro circular. Eles têm base. A esquerda tem um problema que o Bolsonaro também passa a ter no decorrer dos dias, né, quanto mais se prolonga isso, que é a ideia de que em condições normais você não ganha eleição só com quem gosta de você, né? Você ganha eleição sobretudo com quem desgosta menos de você, entende isso? Significa dizer, eu tenho quem vota em mim de qualquer jeito, eu não tenho quem não vota em mim, eu tenho quem vota em mim de qualquer jeito, eu tenho quem não vota em mim de jeito nenhum e eu tenho um indeciso. Eu preciso de quem vota em mim, mais uma parcela dos indecisos, ou hang loose, para ganhar a eleição. É hang loose porque aí é vitória eleitoral, né? Se minha irmã estiver aqui nessa live, ela vai me mandar uma mensagem depois dizendo para eu não fazer piadas horríveis. Enfim, o que acontece? Nessa lógica em que você precisa de quem vota em você de qualquer jeito e de uma parcela dos indecisos que simpatizem, me parece que a esquerda tem um dilema que é muito próximo ao dilema do Bolsonaro, né? Com a vantagem de que o Bolsonaro tem uma narrativa muito clara. Bolsonaro eu sou o cara que foi eleito para fazer uma agenda conservadora, eu tenho 58 milhões de votos, eu vou governar para 58 milhões de votos. Tranquilo. O problema, do ponto de vista de teoria política, é dizer, né? Ser eleito por 58 milhões de votos para governar para 200 milhões de pessoas, mas em termos de narrativa eleitoral faz sentido, né? Pronto. O fato é que, de outro lado, você tem a esquerda que não tem uma narrativa. Qual é a narrativa política da esquerda, né? Não tem nenhuma. Nesse exato momento da Covid-19, não tem narrativa. Né? Se você for pegar o PT, passou os últimos anos gritando Lula livre, à torta e à direita. O Lula tá livre, né? Tudo bem, tem as questões lá de condicional, não sei o quê, mas assim, na cadeia não tá livre. E depois disso você faz o quê? O day after da esquerda parece muito complexo hoje. Não encontraram ainda o espaço, né? E ainda tem uns equívocos. Por exemplo, qualquer discussão hoje sobre frente ampla para enfrentar o Bolsonaro em uma eleição envolve o fato de que todo mundo tem que estar junto. E eu aposto contigo que alguns partidos de esquerda não vão.
Não vão. Purismo ideológico, primado da superioridade moral, egoísmo, purismo, sei lá, os caras não vão. Isso arrebenta a plataforma. E aí, nesse aspecto, se o Sérgio Moro, e aí lembra, hein? É um ensaio, tá? É um ensaio, é uma hipótese. Não tô, né? Se o Sérgio Moro realmente quiser construir uma candidatura à presidência, ele vai poder bater, ou ele vai tentar bater em duas portas, né? Ele vai bater na porta daquele eleitor do Bolsonaro que se arrependeu, né? E é tranquilo se arrepender, gente. Votar, você vota com aquilo que você tem na hora, tá? Eu nunca vou fazer aqui esse tipo de fala boba de você votou em fulano, em Beltrano. Você vota quem você quiser, cara. Tipo, a escolha é tua e tu pode se arrepender ou não no momento que você quiser, tá bom? Ele vai bater nesse eleitor do Bolsonaro que pode ter mudado de ideia. E ele vai naquele indeciso que não tinha votado no Bolsonaro ou que não votou e que de repente pode ir. Porque aí é um ponto importante, tá? Quando a gente pega eleições no Brasil, 1/3 das pessoas não estão votando. 1/3 das pessoas não vão votar. Então, o desafio para um candidato vencedor, se você não quer partir para fala radical, é convidar as pessoas a votar. Por exemplo, quer ver? Eu vou te dar um ótimo exemplo disso em termos de literatura e estatística política. Quando o Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos a primeira vez, foi o maior número de presença em termos de eleição americana. Lembrando, nos Estados Unidos não é feriado, numa terça-feira, tu tem que matar trabalho, inferno do caramba. E o número de pessoas que votou foi muito alto. Então, assim, tem um trabalho de convencer as pessoas a votarem. Enquanto que, se você é um candidato com plataformas mais extremas ou de mais confrontação, o ideal para você é que o menor número de pessoas vote. Porque o seu vai, né? O militante arraigado vai votar. Mas a pessoa que não é militante arraigado talvez não vá. Entendeu? Então, acho que o Moro, se ele quiser, se ele for tentar, ele pode ser viável. Tudo vai depender da performance dele em termos de palco também, de diálogo, né? Porque campanha é palco. Beleza, cara? Valeu. Tem mais uma aqui. Nossa, a Flávia sempre vem com as perguntas legais. Mensagem subliminar ou explícita? Luta oficial do Congresso no mesmo dia do churrasco fake, passeio de jet ski. Então, eu acho, Flávia, que pode ser interpretado dos dois jeitos, tá? Pode ser mensagem subliminar ou explícita, tudo depende do interlocutor, né? Para aqueles que se importam, e eu creio que a política brasileira como um todo, isso não tem a ver só com o presidente Bolsonaro, né? Eu creio que as estruturas político-institucionais brasileiras demoraram muito para manifestarem qualquer tipo de condolência pública às vítimas da Covid-19, né? E isso é ruim. Isso é ruim do ponto de vista de crença na democracia. Então, eu creio que nesse aspecto, decretar luta oficial, e o STF decretou antes do Congresso ainda, né? É importante vir uma mensagem explícita. Do ponto de vista subliminar, a coincidência de datas é interessante, mas aí vamos lembrar o seguinte: o Congresso decreta luta oficial no dia que o presidente anda de jet ski, ou é o presidente que decide andar de jet ski no dia que o Congresso decreta o luto? Entende? Esse dilema filosófico é só para a gente refletir mesmo. O fato fundamental é que Bolsonaro já escolheu a performance dele, né, em termos de lidar com a Covid-19. A performance dele é essa: ele vai focar na economia, ele não vai tratar de temas difíceis, porque ele não quer lidar com o ônus da coisa, ele vai fingir que não existe, vai dizer, olha, as pessoas vão morrer mesmo, acontece, né? Vai dizer que não é responsabilidade dele, vai jogar a bomba para os governadores e para os prefeitos, isso é uma escolha, tá? Isso pode dar certo e pode dar errado do ponto de vista eleitoral, mas é uma escolha consciente. E de outro lado, os outros poderes que não têm uma personificação tão explícita quanto a presidência da República vão tentar construir também suas próprias alternativas. E eu acho que o Congresso está tentando fazer isso, né? O STF também. Vamos lembrar também. E aí eu volto num ponto que é importante. Apesar disso, toda a narrativa segue na mão do presidente Bolsonaro. Vamos lembrar, por exemplo, que a notícia do passeio de jet ski monopolizou a narrativa política. E isso, em algum sentido, é proposital. Vai andar de jet ski, todo mundo fala, a galera compara, lembra do presidente Collor, blá blá blá. Mas todo mundo fala dele. Ninguém fala
que o Congresso e o STF decretaram luta oficial de 3 dias. Ninguém dá notícia sobre. Vamos lá? Próxima. Tem mais uma aqui. Ué, tava dizendo que tinha 2, mas só tem uma. Forte de oposição, não podemos esquecer que foi assim. Tá. Então, Cesai, eu não consegui ler toda a pergunta. Eu te peço desculpas, então vou me basear aqui. Acho que num comentário tem aqui. A narrativa política da esquerda continuar sendo oposição forte. Aliás, eles conseguiram alcançar o poder trabalhando assim, sendo sempre oposição. Tá. Vamos lá, vamos comentar. Acho que é muito mais um comentário que uma pergunta, né? Mas, enfim, se tiver uma pergunta adicional, você me manda aí e eu respondo. Me parece que tem uma questão importante aí nessa trajetória da esquerda que a gente não pode esquecer. Vamos pegar das eleições presidenciais, tá? O Lula é candidato em 89, batendo de frente, perde. O Lula é candidato depois em 93, batendo de frente, perde. O Lula é candidato de novo para as eleições, não sei se é 93, 98, né? E perde. Quando o Lula ganha uma eleição? O Lula ganha uma eleição quando ele desce do palanque e faz 2 compromissos, né? Carta aos brasileiros, que é publicada nos jornais, dizendo que o PT não vai comprometer a estabilidade econômica, e ele cumpre isso, né? Mas, sobretudo, quando o discurso se torna mais militante. E isso é uma métrica para um momento eleitoral em que as candidaturas tendiam ao meio, né? Então, o Lula vai ao meio para ser presidente, tem uma primeira presidência que é bem isso. Na segunda presidência, ele começa a namorar com um discurso mais à esquerda, né? E aí vem a Dilma ganha numa primeira eleição sem falar, praticamente, é muito semelhante ao que acontece com o Bolsonaro como presidente no primeiro mandato. No segundo mandato ela vai um pouco mais à esquerda, mas ela não consegue entender ou manobrar as forças do jogo político e ela cai. Muda com o Bolsonaro. O Bolsonaro é a ideia de que você tem um discurso muito forte que é conservador, mas ele também faz concessões. Ele não faz concessões depois no governo, mas na campanha ele tem elementos de concessões, né? Sobretudo na agenda econômica é de muita concessão, na agenda moral não, ela é baita conservadora. O que me parece, e aí eu posso estar totalmente errado, tá? Mas o que me parece em termos de evidência é que, independentemente se a sua narrativa vai migrar para o centro ou se ela vai para um dos polos, você tem que ter uma narrativa. E nesse momento a esquerda não tem narrativa. Narrativa palatável, né? As pessoas forem ouvir. Eu nem vou entrar no tópico Lula, tá? Vamos falar de outros nomes: o Ciro, o Boulos, a Marina Silva, a Manuela Dávila. Qual é o recado? O recado ainda não existe. E aí não dá para ganhar uma eleição com um recado que não existe. Esse é o ponto. Você pode até não gostar do recado de quem ganha a eleição, tá? E lembra, essa é uma live de análise política, não é uma live de militância política. Agora, o ponto fundamental é que você tem que ter um discurso. E não me parece ser que esse discurso vá colar, por exemplo, numa lógica de requentar um velho nome. Eu não sei se o Lula é o melhor nome para a esquerda, mas provavelmente pode ser um nome a ser tentado pela esquerda. Entendeu? Mas obrigado aí pela sua pergunta. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Defensoria por Paixão. Legal, Defensoria Pública é um trabalho muito nobre. A omissão do Executivo não seria considerada na conta do presidente? Essa pergunta é muito, muito interessante, pessoal da Defensoria aí. Eu creio que o presidente tem agido de uma forma que é ambígua, tá? Aí eu vou dizer aqui, eu vou tentar explicar o que é essa ambiguidade. De um lado prático, né? Isso quer dizer, da estrutura da estrutura técnico-burocrática, o governo, bem ou mal, tem tentado agir na contenção da Covid-19. Assinou os decretos, né? Depois flexibilizou alguns desses decretos. O Ministério da Saúde passou por um baque com a troca de ministro,
mas o novo ministro está tentando trabalhar, tentando tomar pé da situação, e o governo tem dito que tem planos, né? O auxílio emergencial, que é uma ação da Câmara dos Deputados, não sei o quê. O presidente atua do ponto de vista de governo. Teoricamente, você pode dizer que o governo tem funcionado para tentar lidar com a Covid-19. A ambiguidade está quando você separa esse âmbito técnico-burocrático e traz o elemento político individual narrativo, que isso quer dizer o quê? É a função do presidente. Do ponto de vista do exemplo prático, o presidente assumiu, trocou a chave, né? Ele assumiu a narrativa de confronto às ações dos governadores. Por quê? Porque a narrativa política do Bolsonaro é uma narrativa de que só funciona quando você tem um opositor, né? Nesse sentido, ela é muito interessante e muito semelhante àquilo que a esquerda fazia nos anos 90 até chegar ao poder, né? Que era a narrativa de você tem que ter um opositor, senão sua narrativa não cola. Né? É o PT do governo Fernando Henrique Cardoso, assim, que é eu tô batendo de frente contra as reformas neoliberais, tarará, tarará, tarará. Né? Nisso é bastante semelhante. Né? A heurística é bastante semelhante. E aí o que você tem? Essa lógica é construída e ela cola. O bolsonarismo como narrativa política precisa de um confronto. Esse confronto vem com a ideia de que eu bato de frente com as ações dos governadores e as ações do isolamento. Lá, para aquele núcleo mais duro da militância, eu digo que isso tem a ver com a lógica socialista, lá, 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 né? Mas para o indivíduo na rua eu falo que tem a ver com a manutenção do emprego, para o cara não morrer de fome. E aí vem, é a tentativa de mudar o eleitor base. Né? O problema fundamental é que as pessoas estão morrendo. Né? E em algum momento a conta pode chegar. Só que eu lembro, se você estiver falando, por exemplo, do que envolva essa omissão do executivo, ela precisa de um fenômeno jurídico, sim, mas ela é muito mais um fenômeno político. Isso quer dizer, o establishment político tem que olhar para o presidente Bolsonaro e dizer, não, isso aí não dava. E nesse exato momento, como o presidente conseguiu cooptar o Centrão para si, né? E tem ali uns 200 e poucos votos no parlamento, não há dificuldade nenhuma para barrar qualquer tipo de iniciativa que envolva um processo de impeachment. Então, essa conta pode ser muito mais jogada em termos de cálculo eleitoral futuro, mas aí eu lembro o seguinte, a percepção do presidente e do seu núcleo duro mais próximo até o presente momento é muito colocada na ideia de que as pessoas vão esquecer isso até a eleição. Né? Ontem mesmo o presidente, em uma declaração no Palácio, né, naquele cercadinho que os jornalistas falam com ele, deixou muito claro, pegou e disse, olha, eu pretendo sair em 2027, quando eu terminar meu segundo mandato. Né? Por quê? Porque tem que demonstrar confiança, vai dizer que não, eu vou sair ano que vem, vou pedir uma renúncia, não. Ele joga para a base dele, ele diz, olha, eu vou sair daqui em 2027, eu vou ganhar a reeleição. Isso aí para mim são favas contadas. Porque o cálculo eleitoral é esse, é que as pessoas vão esquecer a Covid, né? E que vão se preocupar com a segunda onda, que é a recessão, e aí o presidente se coloca como alguém que está avisando da recessão o tempo todo e que vai se colocar contrariamente às ações dos governadores e dos prefeitos, que ele vai responsabilizar pela recessão ao fim do dia. Beleza? Vamos lá, mais uma. Não sei se há mais uma. Acho que aqui é um comentário. Os brasileiros. Meu velho, eu não consigo ler todo o comentário. Porque tá muito grande. Eu não sei se você conseguiu ver no início da live, quando a gente disse que é melhor que a pergunta seja mais sintética. Porque aí eu não consigo ler tudo. E aí eu só posso comentar da parte que você leu, que você escreveu, tá? Então eu vou falar sobre o que eu tô vendo aqui que tá aparecendo para mim, o resto não aparece, porque é muito grande. O Lula sempre defendeu o discurso de que provaria sua inocência a todos os brasileiros. Sim, sempre defendeu. E isso vai colar para uma parte da população e para outra não, né? Em termos de narrativa eleitoral, que é o tópico que a gente estava conversando na primeira parte da sua pergunta, isso é indiferente, né? Assim, efetivamente, para ser competitivo em eleições, que foi a pergunta do Pedro, você precisa de uma lógica em que você consiga abarcar o maior número de pessoas.
Tudo bem então. Então, obrigado aí pelo complemento. Se você não tem uma base forte de pessoas, se você não tem um discurso que abarque o maior número de pessoas, você vai perder. É importante ter isso em mente, porque assim, eu vejo eu vejo um negócio que eu não acho legal. Eu não acho legal mesmo, tá? As pessoas têm o direito de fazer, eu não vou fazer pra mim, não acho legal. As pessoas têm um lance de querer execrar ou crucificar as pessoas por terem votado em A e B. Agora, uma coisa muito importante que ninguém se lembra quando alguém vota e alguém vence a eleição é que em processos eleitorais, gente, ganha quem vai ser mais eficaz em termos de construção de discurso, né? E nesse aspecto, Bolsonaro foi mais eficaz em termos de construção de discurso que a concorrência. Então, assim, essa é uma parte do processo que às vezes a gente esquece, né? Isso gera dificuldades. E aqui tem um comentário do Atanan, né? Os problemas na compra dos respiradores fortalecem a fala do Bolsonaro? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque em algum momento o Bolsonaro começou a jogar a ideia e que, né, vai ser provada por alguns fatos, né? Porque é Brasil, você pode provar tudo com alguma coisa quando você fala de política. Que muitas das ações de governadores e prefeitos ao redor do Brasil para decretar situação de calamidade pública tinha a ver com o esforço, com a necessidade ou o interesse claro de se apropriar de recursos públicos indevidamente. E aí começam a surgir as primeiras denúncias e começam a cair os primeiros políticos Brasil afora, né, de gente pedindo renúncia, pedindo demissão do cargo, porque estão começando a estourar denúncias de mau uso de dinheiro público na aquisição de respiradores e de outros equipamentos. Então acho que muita gente vai sofrer com isso. E me parece que é nisso que o presidente aposta, né? Ele aposta que no dia seguinte ele possa dizer, quando eu estava lá atrás falando que as pessoas que muita gente estava se aproveitando do coronavírus para fazer corrupção, as pessoas não queriam acreditar. Estão aqui os dados. Então, e nessa bagunça toda, que é a reflexão sobre o processo político brasileiro, isso vira um dilemão, tá? Obrigado pela pergunta, meu velho. Vamos ver aqui se tem mais uma, que a gente está quase finalizando o nosso papo. Tá, até onde as fake news sobre mortes falsas reforçam o embate entre STF, Congresso Nacional e presidente e a militância dura? Nossa Senhora da Badia, que pergunta, Lidiane. Acho que eu preciso de uma live para essa aí, mas eu vou tentar. Eu creio que a gente tem além de todos os problemas que o Brasil tem, né? Quando eu comecei essas lives, eu sempre falava, olha, não é só Covid, é Covid, dengue, leishmaniose, tuberculose, hanseníase e um monte de coisa. Além disso tudo, a gente tem também as notícias falsas, né? E o efeito destruidor que as notícias falsas têm na vida cotidiana das pessoas. De saída, qualquer elemento de notícia falsa já reforça uma erosão do Pacto Federativo ao gerar um choque entre a militância do presidente e os governadores, né? De outro lado, gera a necessidade de você ter a criação de algum tipo de mecanismo de controle e ofusca falhas de operação. Por exemplo, vou te dizer de uma falha de operação. Eu acho que se a Paula estiver por aí ainda, ela é assistente social e ela pode até falar disso melhor do que eu, mas, por exemplo, toda a lógica de pagamento do auxílio emergencial está errada. Do ponto de vista de políticas públicas, tá? Tá errada porque os caras acharam que era um problema bancário, então eles jogaram tudo para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica é só um banco, gente, não dá. Entendeu? E você tinha uma estrutura um sistema unificado de assistência social, que via CRAS e outros operadores, que poderia ser, ou melhor, que é peça fundamental na engrenagem, que poderia ajudar a fazer o cadastro de maneira mais humanizada, de maneira mais eficaz, e aí você passa esses dados e a Caixa paga, né? Mas se passou por cima do CRAS, que
Os CRAs nunca ficaram sabendo do que estava acontecendo porque se observou o problema como um problema de bancarização. E isso gera uma dificuldade. Só que ninguém está falando disso, porque as pessoas vão falar de outros problemas que vêm antes. É Brasil, né? Tá tudo explodindo ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que verificar isso. De saída, gera um embate entre governadores, que são os responsáveis pelas estatísticas, e o presidente da República. É saber até onde esse embate vai, entendeu? Relativização dos problemas brasileiros. Cara, o que você acha da relativização dos problemas brasileiros? Então, acho que problema não devia ser relativizado, não. Acho que problema, do ponto de vista de políticas públicas, problema tem que ser encarado, problema não tem que ser relativizado, né? Você tem que olhar o problema, você tem que escolher no domínio político qual que você vai atacar e atacando um deles por vez. Minha opinião é essa. Eu creio que tem... isso é uma coisa interessante sobre o fenômeno da política, né? Político na oposição não relativiza problema. Político no governo relativiza problema. Isso é natural, independente de bandeira, né? Esse esquadro de relativizar ou não o problema depende da dinâmica eleitoral em curso, tá? É isso que eu acho. Pessoal, nós passamos aqui de 45 minutos de conversa. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui comigo todos os dias, ao meio-dia. Queria agradecer a turma que no YouTube vai e está assinando o canal e assistindo. Eu queria agradecer as pessoas que me enviam notícias pelo Instagram. Às vezes eu não consigo responder todas, né? E eu queria agradecer também a você que vem aqui, faz comentários, manda as perguntas. Não sei se todas as vezes eu consigo responder todo mundo, mas esse é o esforço, né? De toda forma, eu queria agradecer até quem mandou um comentário agora explicando da dinâmica do auxílio emergencial. Muito obrigado, Mirella. Não estou terminando, mas eu agradeço. Eu queria agradecer as pessoas que estão chegando agora e avisar que o nosso papo é sempre ao meio-dia, né? Então, curte, aperta o aviãozinho, essa live vai depois para o nosso Stories e até o fim do dia está no nosso canal do YouTube, Creomar de Souza. E eu queria pedir para que você seguisse a nossa página aqui no Instagram, Creomar de Souza, seguisse a nossa página no YouTube também, Creomar de Souza. A gente também está no Twitter, Creomar de Souza, LinkedIn, estamos em todas as redes, menos o TikTok. Essa piada é muito ruim, cara. E eu queria que vocês seguissem também as redes da minha consultoria, Dharma Politics, que amanhã, inclusive, vai fazer um webinar bem legal, diálogos com a União Europeia, né? Vai ser transmitido pelo Zoom e tem um link de inscrição na bio da Dharma. Então, se você tem interesse em entender como a Europa está lidando com isso, quais os impactos da Europa no Mercosul, Brasil, vale a pena participar. É uma parceria da Dharma com a União Europeia. Estaremos eu, o embaixador da União Europeia no Brasil e o embaixador Pedro Miguel Costa e Silva do Itamaraty. Vai ser uma conversa bem legal, eu te convido. No mais, lave as mãos, se puder fique em casa, cuide dos seus e lembra, análise não é conversa de bar, gente. Até amanhã. Abração, se cuidem. Beijo. Tchau, tchau.